Beleza? E já estamos gravando. Quer dizer, agora estamos. Ok, deixa eu só puxar aqui o meu camarada aqui para a gente começar. Então, pessoal, olha, como eu falei, eu vou usar o livro de circuitos, né? É o livro do Sádico, né? Excelente, perfeito para trabalhar com série e transformada de Fourier, tá? Essa parte de série é mais uma introdução, a gente vai pedir pouco isso, mas dá mó trabalheira, cara. Vocês vão ver que hoje a gente vai já provavelmente chegar, né, numa forma de a gente poder trabalhar com a série trigonométrica, tá? Mas não sei nem se vai dar tempo de fazer um exemplo, tá? Então, como o nome já está falando, né? O que é a série de Fourier trigonométrica, né? Vamos lá. Eu fiz a introdução na aula passada, né? Mas o Fourier, ele é um cara que trabalhou muito com equações ligadas à parte de transferência de calor, tá? E aí, para poder facilitar, né, a resolução de algumas equações, ele fez uma coisa bastante interessante, que foi o seguinte: ele começou ele começou a perceber que você pegava uma onda qualquer, pode ser uma onda qualquer, não precisa ser uma onda senoidal. Você pega, por exemplo, uma onda retangular, uma onda dente de serra, tá? Aqui até eu errei aqui. Vamos pegar aqui um dente de serra. Então, o que ele viu? Né? Aqui, uma retangular, a gente vai até usar esse aqui de cima. Ele simplesmente fez com que essas ondas periódicas, né, de período T. Se o período T, vocês lembram como é que se calcula a frequência da onda? Hein? Isso. Se o período é T, a frequência é 1 sobre T. Ok? Essa é a frequência em Hertz. Certo? Se você quiser a frequência em radianos, é 2πf. Ok? E aqui é em radianos. Tá? Legal? A gente chama essa frequência inicial de uma onda periódica, né, de um sinal periódico, de frequência fundamental, né? E da mesma forma você vai ter uma frequência fundamental aqui em radianos por segundo, tá? Por que a frequência fundamental? Porque na verdade, né, você aqui pode ter outras frequências. Como assim você pode ter outras frequências? Sim, você pode ter outras frequências porque você repete. Vou aqui fazer um exemplo. Ó. Se você pegar isso aqui, ó, vamos pegar aqui, cadê o desfazer? Se você pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, né, é um período. Esse cara aqui. Ok? E o período aqui é o menor período, né? O período fundamental é o menor período possível. Mas você pode ter um período maior. Como assim você pode ter um período maior? Sim. Você pegar agora, por exemplo, deixa eu primeiro colocar em preto aqui, né? Continuar aqui a minha. Agora, olha só. Se eu pegar aqui ó, agora esse cara, né? Ó. Também tem um período, só que agora é 2T, certo? É uma forma de onda, é igualzinha, é repetida, sim, mas não é o menor período. O menor período que vai dar a frequência fundamental. Aqui na triangular é mais fácil ver, ó. Você tem aqui, aí você pode pegar, por exemplo, né? Aqui, ó. Certo? Ok?
Então aí você vai ter, na verdade, uma outra frequência. Tá? Mas o que o Fourier estava fazendo? Né? O Fourier estava estudando lá a transferência de calor, né? E ele percebeu não, né? Ele simplesmente precisou, né, de trabalhar, né, de uma maneira qualitativa. E não tinha computador, não tinha nada disso na época, certo? E aí ele fez o quê? Ele é um matemático muito poderoso, né? Começou a analisar e percebeu o seguinte, percebeu, é ótimo, de novo. Ele viu que você consegue expressar ondas ou sinais periódicos com uma soma de outros sinais periódicos, certo? Ok? Na verdade, um pouco do que o Fourier fez foi o que vocês viram lá devem ter visto isso em álgebra linear. Ele simplesmente pegou aquele sinal periódico e decompôs ele com outras componentes, né? Então, vocês lembram lá? Lembram não, né? Ninguém quer lembrar, né? Já estão no terceiro ano, não sei o quê. Mas lembra que tinha lá sistema ortonormal de coordenadas, etc. Então, basicamente, você pode, em vez de usar lá os vetores, né? Um no x, um no y, um no z, você pode usar uma forma de onda. Tá? No caso, ele usou formas de onda ortonormais, que são o seno e o cosseno. Né? Se você pegar e fizer o produto interno, eu não vou nem entrar em detalhes, isso você não precisa saber. Né? Vai dar 1, e se você fizer um produto vetorial entre um e outro, vai dar 0. Né? Basicamente, o que acontece quando você usa lá os vetores x, y e z no sistema de coordenadas retangulares tridimensional, certo? E aí ele simplesmente fez isso, ele pegou, né? E o que ele fez? Uma forma de onda que era periódica, mas não era senoidal, você conseguia expressar ela, ou seja, escrever ela como uma soma infinita, isso é importante, de funções senoidais, né? De senoides. Quando eu falo funções senoidais, senos e cossenos, de várias frequências diferentes. Uma frequência é a frequência fundamental, que você vai usar, depois 2 vezes a frequência fundamental, 3 vezes a frequência fundamental, 4 vezes a frequência fundamental e assim por diante. Então, se você pegar, por exemplo, e estiver trabalhando, né, com uma onda quadrada aqui, ó, você consegue escrever, né, essa onda quadrada periódica como sendo, né, por exemplo, aqui, ó, vou fazer com uma frequência só fundamental e usando só uma função. Aqui, na verdade, se eu desenho isso aqui, você não sabe se é seno ou cosseno. Tem que colocar a referência. Por quê? Porque o seno e o cosseno são iguais. Por isso que a pessoa fala senoides, né? O cosseno é só o seno com uma fase defasada, né? Quer dizer, uma fase diferente. Ok? Então aqui eu usei apenas uma frequência fundamental, mas eu poderia ter usado a frequência fundamental. Se eu pegasse agora e fizesse trabalhando com 2, eu teria alguma coisa mais ou menos assim, ó. E assim por diante, né? Se eu fizer uma soma infinita, notem que essa onda verde aí, ela já ficou meio que 2 vezes a frequência, que ela está oscilando mais rápido, né? A vermelha oscilou mais lento, né? A verde oscilou. Por que apareceu essas oscilações com menor amplitude também? É porque você coloca uns coeficientes nas senoides que você usa para representar a sua onda quadrada, a sua onda triangular, não interessa, a sua forma de onda periódica, certo? Obviamente, se você colocar infinitas formas de onda, o que vai acontecer é que você não vai conseguir distinguir entre, né, a forma de onda original, né, que é a onda quadrada, e a soma infinita, tá? Aí você fala, poxa, mas o Fourier, como é que ele ia trabalhar com números infinitos, etc. Isso aí ajudou realmente ele? Na verdade, o que ele fazia, o que a gente vai mostrar, inclusive, num exemplo aqui, é que você não precisa usar
infinitos termos, certo? Você pode usar, às vezes, a frequência fundamental, 2 vezes ela e 3 vezes ela, certo? Então, em vez de usar uma soma com um termo, só com um termo fica muito difícil você ver, né? Com 2 termos já melhora, com 3 termos melhora mais ainda, com 4 e assim por diante. Você vai ter o quê? Você vai ter cada vez mais a soma das funções seno e cosseno, né? Se transformando na função periódica que você quer, certo? Quanto mais você tiver. E eu falei que a gente vai ter um exemplo, né, para mostrar isso, e realmente tem um exemplo aqui do livro. Ele chega e usa, se eu não me engano, só 3 frequências, a fundamental, 2 vezes ela e 3 vezes ela, um negócio assim. Ele usa poucos termos, então 4, eu não tenho certeza quantos são. Eu sei que o erro, quando você usa 4 termos, já baixa bastante. Aí você fala, tá, beleza, por que isso facilita? Cara, isso facilita porque senos e cossenos são funções muito, ajudam muito a gente, né? Como assim? Se você deriva o seno, né, vai dar o cosseno, tá entendendo? A do cosseno vai dar menos de seno. As derivadas são fáceis, as integrais também, certo? Ok? Tem outras coisas, você consegue expressar através, né, da fórmula de Euler, né? Você consegue expressar senos e cossenos em exponenciais, certo? Né? A gente vai mostrar outra coisa também. A gente aqui já vai começar a dar notem, série de Fourier é uma introdução à transformada de Fourier, né? Qual é a diferença? É que série de Fourier você só pode usar em funções periódicas. A transformada de Fourier você pode usar em qualquer tipo de função, inclusive periódicas, tá? E a ideia, né, já está lançada aqui. Qual é a ideia da transformada que também funciona na série? É justamente isso que eu estou falando. Eu pego uma onda periódica, no caso da série, uma onda periódica e represento ela usando 3 senoides de frequências diferentes. Então, essas senoides elas são ponderadas, elas têm um valor. Você mexe na amplitude delas, certo? Então, você vai ter uma senoide de amplitude tal, com uma determinada frequência fundamental, normalmente é a mais forte. Depois, uma senoide, né, vai depender muito da forma de onda que você está trabalhando. Uma senoide na frequência 2 vezes, com um outro valor também. O que são essas ponderações? São os coeficientes da série de Fourier, certo? Esses coeficientes, né, mostram o quê? Mostram o peso de cada frequência senoidal naquela forma de onda que é uma forma de onda periódica. Ele mostra o peso disso, quanto é que a componente de cada uma das frequências que você está aí. E aí é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, você pode pegar, não é o caso de usar série de Fourier, mas, por exemplo, um exemplo super prático e ligado diretamente à engenharia elétrica, né? Vamos supor que você está lá escutando um som no seu celular, no Spotify, etc. E aí está lá o som, não está legal, esse fone aqui é muito vagabundo, tem um fone aqui, é muito vagabundo, não sei o quê. Vou dar uma melhorada usando o equalizador. Vocês já chegaram nisso? Não tem um equalizador? Né? Quando você vai lá ver o equalizador, é uma coisa assim que tem lá no seu celular, né? Se você não tiver, você pode até baixar os equalizadores da internet. E aí vocês vão ver uma coisa mais ou menos assim. Aqui vai ter 20 Hz, aqui vai ter, sei lá, 20 kHz, aqui vai ter 1 kHz, aqui 2 kHz, aqui, vamos supor, 8 kHz, e aqui vai ter, sei lá, 600 Hz. Né? Aqui são as frequências, né, que você pode alterar. Né? Quando você faz... O que o equalizador faz? O que o equalizador faz é fazer com que o som entre num determinado sistema, né, que é o equalizador, e ele vai dividir esse som original em várias faixas de frequência, que são essas aqui. E aí, como é que ele divide? Usando filtros passa-faixa. Vocês já fizeram isso no laboratório? Não? Não, mas vamos fazer, não se preocupem, vamos fazer.
né? Tem passa alta, que só deixa passar altas frequências. Passa baixa, que só faz o quê? Baixas frequências. E passa faixa, passa uma faixa de frequências. É simples, é você pegar isso aqui no domínio da frequência. Como é que você pega um sinal no domínio da frequência? Você transforma esse sinal aqui que está no domínio do tempo, usando a transformada de Fourier, e aí você tem um espectro de frequências, certo? Ou seja, o que é esse espectro de frequências? A gente vai mostrar que tem espectro de frequências. No espectro não é no sentido de nada ter filme de terror, não, né? Espectro é só a distribuição, digamos assim, tá? Espectro é um outro sinônimo que se dá, por exemplo, a distribuição, né? E aí, qual é a diferença do espectro de frequências da transformada de Fourier e da série de Fourier? O espectro de frequências da transformada de Fourier é contínuo. O espectro de frequência da série de Fourier é discreto. Por que é discreto? Porque é a frequência fundamental, 2 vezes a frequência fundamental, 3 vezes a frequência fundamental, 4 vezes a frequência fundamental, e cada amplitude dessas aqui é justamente o valor, é o peso de cada uma das frequências. Isso aqui é um sistema discreto na frequência, digamos assim, porque não é no tempo, e esse aqui é um sistema contínuo na frequência. Aí o que você faz? Passa a transformar. O que esse cara é? Na verdade, ele recebe o som. Na entrada desse cara aqui, do equalizador, que é um software, né, que é um equalizador digital, ele pega o som e faz. Na verdade, ele usa muito mais coisas discretas do que contínuas, né? Porque digital, você tem que trabalhar com sistemas discretos no tempo. Ele vai e faz a transformada de Fourier, tem um espectro aqui. E aí o que ele faz? Ele faz filtros e para cada filtro ele bota amplificadores. Em vez de fazer um filtro simples de ganho 1, que simplesmente vai lá e só corta as frequências, ele bota amplificadores. Quer dizer, você vai determinar o ganho de cada amplificador mexendo nessas barrinhas aqui. Aí você pega um fone, às vezes, que é horroroso, usa um equalizador e dá uma melhorada absurda. É claro que não dá para fazer mágica, né? Porque às vezes você tenta obter melhores sons do fone e simplesmente o fone não tem uma resposta de frequência. Aí é físico mesmo para te dar aquilo, aí não adianta nada, né? Okay? Às vezes o fone já vem com uma curva interna ruim, ele é muito grave, você tem que tirar um pouco do grave e colocar um pouco de agudo para dar uma equilibrada, né? Vocês, na verdade, quando vocês tiverem 30 anos, já ninguém está escutando porra nenhuma, né? Vocês estão detonando, né, os ouvidos de vocês, né? Mas o problema é que também, depois dos 30, você começa a ter degeneração auditiva, é normal, tá? E aí é por isso que, por exemplo, você já tem degeneração auditiva. Vocês, né? Estou imputando em vocês. Tem alguém aqui que é surdo? Não, né? Então, mas já tem até alguns sons que se eu colocar aqui, eu não ouço, é claro, porque eu tenho mais de 50 anos, mas pessoas com mais de 20 já não ouvem também, só pessoas de menos de 20 começam a ouvir, principalmente sons agudos, certo? Você começa a perder a noção de agudo. Estou falando isso tudo para quê? Para colocar um contexto no que a gente está estudando, né? Não é simplesmente, vou estudar série de Fourier porque eu quero ferrar o aluno e ensinar esses sistemas 2. Não, a gente precisa. Série de Fourier é uma introdução. Eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo assim, entrando em detalhes de série de Fourier. Por quê? Porque ela tem um super limitador. A forma de onda que você vai usar, o que você vai calcular a série de Fourier tem que ser periódica, e nem sempre a gente consegue isso, tá? Mas é bem interessante como é que você, usando 2, 3 coeficientes, você tem valores ótimos aí em termos percentuais de qualidade, tá certo? Bom, eu já falei isso aqui, que período, né? Período fundamental é 1 sobre t, né? E função periódica, né? Como a gente já sabe, é aquela que se repete de t grande em t grande, né? Claro, se ela se repete de t grande em t grande,
F de T é igual a F de Tzinho, F de Tzinho é igual a F de Tzinho mais NT grande, onde N é um número inteiro, né? Ok? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, porque ela vai se repetindo, tá ok? E aí você tem, por exemplo, a frequência fundamental é só o T grande, né? A frequência que não é fundamental, mas são as outras frequências que você tem, né? Que são as derivadas aí, né? São as harmônicas que o pessoal fala. Aí vai ser 2T grande, 3T grande e assim por diante, tá certo? Bom, o que o Fourier propôs, né? Fourier propôs o seguinte, ó, que uma função periódica, né? Ela podia, né, ser expressa. Qual é a frequência? De frequência ômega zero. Quem é ômega zero? Ômega zero é isso aqui, ó, pessoal. Já fiz aqui, ó. É 2πf0, na verdade, né? Se eu colocar aqui para ser mais correto, seria 2πf0, né? E o quem é o f, ou seja, você pode até escrever assim, ó, ômega zero é igual a 2π sobre t, tá? Legal? 2π sobre t. Inclusive a gente vai usar isso bastante. Por quê? Porque eu vou passar para vocês, por exemplo, ó, calcule transformar a série de Fourier da seguinte forma de onda, né? E aí eu desenho a forma de onda, tá ok? E aí, né? Aí tem que colocar os números. Aqui eu posso colocar, por exemplo, 1, 2, né? Aqui a amplitude é 1, aqui é 0. Notem que essa forma de onda que eu desenhei aqui, se você for olhar, na média ela tem um valor, né? Na média ela vale meio, né, digamos assim. Né? Esse valor médio dela, né, poderia ser 0. Para ser 0, basta eu colocar esse eixo que eu acabei de colocar aqui. Opa! Basta eu colocar esse eixo que eu coloquei aqui, colocar aqui em meio, por exemplo. Aí o valor médio da forma de onda vai ser 0, certo? Tá? Esse valor médio, né, se ele é diferente de 0, esse é um valor que a gente chama de valor DC, porque justamente se você pegar a forma de onda com valor médio 0, você pode subir ou descer ela nesse valor, né, nessa distância aqui, e aí você tem a forma de onda aí com valor DC diferente de 0 ou não, tá? Outra coisa que vocês vão aprender em eletrônica, né, por exemplo, às vezes você quer tirar valor DC, né, de determinados formas de onda, né? Uma das formas de você remover valor DC, vocês já aprenderam em circuitos elétricos, né? É simplesmente usar circuitos que têm capacitores e indutores. A gente sabe que o capacitor não deixa passar uma corrente DC, né? Não deixa. Por quê? Porque ele é um circuito aberto para uma corrente contínua, uma tensão contínua também, certo? Então vocês vão ver como é que isso funciona, legal? Mas aqui, ó, que eu mostrei aqui, é o que o Fourier propôs. Ele falou, olha, uma função periódica qualquer de período t grande pode ser expressa como uma soma infinita, né, de senos e cossenos, tá? Mais um valor fixo. Estão vendo o valor fixo aí na soma? Vocês estão vendo o valor fixo aí? Por que ele tem que colocar esse valor fixo? Porque justamente eu acabei de explicar. Existem formas de onda que tem um valor que é diferente. O valor médio é diferente de 0, certo? E aí, se você não colocar isso, vai dar chabu. Por quê? Porque os senos e cossenos, né? Ok? Eles são o quê? Eles são com um valor médio nulo, né? Tá ok? Se você fizer uma soma infinita de senos e cossenos, eles têm valor, senos e cossenos têm valor médio nulo, né? Então tem que colocar esse valor aí, tá certo? Esse valor aqui, ele chama de valor DC, ó, e esse valor que sobra é o valor AC. Nessa fórmula aqui fica mais bonitinho, né? Opa! Aqui ficou mais bonitinho.
Notem que esse somatório aqui que vocês estão vendo é um somatório que começa em 1 e vai até infinito, né? O zero ele é destinado ao valor DC. Isso aqui a gente chama de série de Fourier trigonométrica, tá? Por quê? Porque usa senos e cossenos, tá? Existe a série de Fourier exponencial e é fácil, né, chegar nela. A gente vai, inclusive, antes de entrar na parte de transformada de Fourier, a gente vai pegar a série de Fourier exponencial, tá? Por quê? Porque é a que mais se aproxima da transformada. Como é que a gente vai chegar nisso? É muito simples, usando uma fórmula que a gente já usou, né, quando a gente trabalhou lá em Laplace, por exemplo, que é a equivalência, né, a identidade de Euler, né, que mostra que qualquer seno e cosseno pode ser expresso, né, numa soma de exponenciais complexas, né, digamos assim, certo? Exponenciais complexas porque você é um E elevado a um J qualquer. Legal? O ômega zero aqui, a gente já tinha falado, né, que o ômega zero... Opa, deixa eu desfazer aqui. O ômega zero era a frequência fundamental, né? Então aqui, ó, I vale 2π sobre T, que já está mostrado aqui, ó, ômega zero é igual a 2π sobre T, tá? E é o que a gente chama de frequência fundamental. As outras frequências, né, são múltiplas de ômega zero. Então vai ser 1 ômega zero, 2 ômega zero, 3 ômega zero e assim por diante. Então essas são as frequências, né, que a gente chama de harmônicas, tá? Ok? Se aqui ele fala mais uns detalhes, né? Por exemplo, se n é par é uma harmônica par, se n é ímpar é uma harmônica ímpar. Isso é besteira aqui. Na verdade, não é tão besteira não, porque a gente vai usar algumas coisas interessantes na hora de calcular a série de Fourier e que tem a ver justamente com funções pares e ímpares. Lembram o que são funções pares e ímpares? Vou lembrar para vocês aqui, ó. Opa! Vou lembrar para vocês aqui. Função par. O que a gente tem? F de t é igual a F de menos t. É simetria em relação ao eixo vertical. E função ímpar. Aí você vai ter F de t é igual a menos F de menos t. Que vai dar o quê? Vai dar uma simetria em relação à origem. E aí, ó, tem umas coisas interessantes que você vê, principalmente em senos e cossenos. Então aqui eu vou desenhar uma forma de onda senoidal. Isso é um seno ou um cosseno? Isso é um seno, né? Olha só, se você pegar, né, e fizer, né, a integral num período aqui, né, você vai ver que vai acontecer o quê? Você pegar o período, fizer a integral, essa parte aqui vai cancelar com essa parte aqui, tá? Poxa, esses caras estão me enchendo o saco aqui. É porque eu estou conectado, né? Mas deixa. Vamos lá. E agora eu vou fazer uma coisa interessante aqui. E aí o que acontece, né? Agora eu vou pegar uma função. Isso aqui é a função ímpar, né? Até fiz aqui. Agora eu vou fazer a função par. Desculpa aí que eu acabei desenhando no lugar errado.
Então, o que vai acontecer aqui, ó? Né? Aqui, se você integrar no período, também vai dar zero. Tem umas coisas legais aqui na função. Se você integrar em meio período, né? Aqui, por exemplo, vai ser... Aqui vai ser... eu posso escrever isso aqui que é t sobre 2. Isso aqui é menos t sobre 2. Então, por exemplo, como ela tem simetria em relação ao eixo vertical, se eu quiser saber o valor dessa integral toda aqui, ó, basta eu fazer 2 vezes a integral de 0 até t sobre 4. Né? Tem umas coisas interessantes aí que vocês podem usar, certo? Ok? Tem simetria aqui também, né? Legal? Já a função ímpar, qualquer que ela seja, né? Ela vai ser, se você integrar no período, você vai sempre ter, na função par, como ela é simétrica, né? Se você integrar de menos a até mais a, é isso que eu quero mostrar, né? Se você pegar uma integral de uma função par de menos a até mais a, né? Função par. É simplesmente você fazer 2 vezes a integral de 0 a a, da mesma função par. Isso ajuda bastante, tá? Na função ímpar, se você pegar a integral de menos a até mais a, da função ímpar, ela vai dar 0. Ok? Ok? Por causa da simetria, vai ter uma parte negativa e uma parte positiva. Legal? Entenderam o que eu estou falando? Estou fazendo isso aqui nesse exemplo aqui, ó. Tá? Ó, se eu pegar daqui até aqui, né? Vai dar 0 aqui porque ela é ímpar, né? Aqui também vai dar, mas aqui não é porque ela é ímpar, é porque ela é uma função senoidal, né? Senoides, elas alternam de mais e menos, tá? Ok? Continuando, então. Tá? Os coeficientes, né? AN e BN, notem, uma das coisas que quando eu fiz essa disciplina, né? Que, eu tinha que ficar decorando, às vezes a gente parece, é fácil, mais ou menos, tem tanta coisa que você tem que decorar que às vezes você não lembra, né? Era que se o A estava relacionado ao cosseno, se o B estava relacionado ao seno, né? Mas, como eu coloco todas as fórmulas na prova, você não tem nem que se preocupar, vai estar tudo aí, certo? Outra coisa que vocês vão ver é que, por causa do seno e do cosseno, na hora de você... Como é que você vai calcular esses ANs e BNs? Né? Porque, na verdade, é ótimo. O que o Teorema de Fourier fala? Que o f de t periódico é uma soma de um valor constante, que pode ser 0, inclusive. Se a forma de onda periódica for com média nula, o seu valor a 0 vai ser constante. Vai ser constante igual a 0. Tá? Ele é sempre constante. Tá? Como é que você calculou a 0? A gente vai ver isso. Ele está falando. Porque o Fourier, ele simplesmente colocou isso e depois ele botou fórmulas para calcular o A0, né? O A1, o B1, o A2, o B2, o A3, o B3, os coeficientes, né? Porque justamente as frequências, são os termos que ponderam as frequências fundamentais, certo? Então, definição: série de Fourier, função periódica. Que é uma função periódica, é a representação que decompõe f de t em um componente CC e outro CA, formado por uma série de infinitas de senoides harmônicas. Senoides harmônicas porque elas são senoides que são múltiplas inteiras de uma frequência fundamental, né? Ok? Na verdade, né, Fourier, ele falou isso, mas ele não provou muito bem, não, cara, se vocês querem saber, porque ele era um cara muito prático, né? Era físico, etc. Então ele não se preocupou muito com isso. Alguns anos depois, o Dirichlet, né, que é o cara que meio que formalizou, né, a série de Fourier, ele colocou algumas
condições para você ter série de Fourier. Porque, como assim condições? É porque, olha só, isso aqui é uma sequência, né? Uma soma infinita de senoides e cossenoides. Essa porcaria tem que convergir. Se não convergir, você não vai nunca chegar no f de t, né? Dependendo dos valores de A que você calcula ali, você não converge. O negócio diverge, certo? A ideia aqui é você fazer com que várias frequências, aquilo que eu mostrei aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, né? Ok? Que a soma de infinitas frequências me dê a forma de onda que eu quero, certo? Então, o Dirichlet, ele usou aqui, são as condições, né, em que você tem uma série de Fourier convergente, né? Isso pode esquecer, a gente só coloca porque a gente tem que falar da formalidade, mas vocês não vão ter que se preocupar, né, ninguém vai pedir uma série de Fourier para vocês, né, que não seja, por exemplo, de uma função, né? Como assim uma função? Função que representa um único valor, né? Função unívoca, né? Para cada t você tem um f de t, você não pode ter dois f de t, certo? Né? Então você pode até ter descontinuidade, mas não pode ter dois f de t, certo? É porque não é função, né? Se você tem para cada t dois f de t, não é função. Função, né, para cada um valor tem apenas um f de t, certo? Então aqui são as condições, né? Você tem que ter um único valor em cada t, né? Isso aqui é a definição de função, né, em qualquer ponto. Tem que ter um número finito de descontinuidades, tá? Ok? Um número finito de máximos e mínimos, tá? E a integral no período, né, tem que ser menor do que infinito, quer dizer, ela tem que ser finita, né? Ou seja, tem que ser limitada, né? Porque isso aqui é basicamente a limitação, tá? Então, essas aqui são as condições de Dirichlet. Obviamente, num curso de engenharia, né? Eu nunca vou pedir para fazer, verifique as condições, se o sinal abaixo obedece às condições de Dirichlet. Porra, isso aí é sacanagem. E num curso de matemática, provavelmente será necessário, às vezes, em algum problema, tá? Mas não é o caso, tá? Professor, tem alguma função que tem um número infinito de máximo e mínimo? Cara, deve ter, né? Pergunta pra mim não, pergunta um matemático, porra. Eu sou engenheiro, né? Ok? É que nem você vê, o cara que basicamente definiu a função delta, né? Que é o Heaviside, né? Esse cara era um engenheiro que mexeu com matemática, não sei o quê. Aí ele foi... cara, o trabalho dele é que levou, basicamente, a gente ter esses teoremas de sistemas lineares, tá? E ele foi super mal tratado, digamos assim, porque ele não era um cara com formação matemática, ele era um engenheiro, né? Aí depois esse cara morreu sem ter sido reconhecido em vida, né? Ninguém dava valor para ele. Só depois que ele morreu é que o nego falou, putz, esse cara fez aqui um monte de coisa que se ele não tivesse feito, você não tinha como analisar, por exemplo, esse negócio da convolução. Né? Filha da puta, foi o Heaviside, né? Pois é, mas vamos combinar, é um teorema mais poderoso dos sistemas lineares. Por quê? Porque você não precisa ficar fazendo nenhum teste, né? Infinitos testes para determinar a resposta de um sistema. Faz um teste só. Qual é? Coloca a entrada do sistema sendo um impulso e vê a saída. Você, mas o impulso não dá para colocar na entrada. Beleza, coloca um degrau e deriva a saída. É a mesma coisa. Né? A gente sabe disso. Né? Sistema linear, você pode inverter a ordem. Né? Se você derivar, né, a saída da resposta ao degrau, você tem a resposta ao impulso, né? Assim como você colocando... Por quê? Porque justamente você pode inverter, né? Ok? Pode inverter a ordem, digamos assim, né? Porque o que é um impulso? Não é a derivada do degrau? Aí se você for colocar degrau, derivada, sistema, certo? E aí você vai ter o quê? Você vai ter a resposta ao impulso. Você pode fazer o contrário. Degrau, sistema, derivado. Você vai ter a resposta ao impulso também. Tá? Você pode inverter os dois.
Ok? Bom, obviamente, o que é encontrar a série de Fourier? Ficou complicado? Não, mas é assim, ó. Aqui, deixa eu explicar aqui. Né? O cara deu um nó na cabeça agora, peraí. Cabeção não aguentou. Né? Aqui, ó. Aqui está o degrau. Aí você faz um DDT. O que vai dar? Vai dar um impulso. Aí você coloca no sistema. O que você tem? H de T. Resposta ao impulso. Né? Só que você pode fazer isso aqui, ó. Colocar no sistema e aí fazer o DDT aqui. E aí também tem o H de T. Entendeu o que eu estou falando? Bonito isso, não é? Bonito, porque resposta ao degrau é super fácil de fazer. Né? Bonito não é, né? Bonito, né? O que você chama de bonito, né? Olha só, o que a gente precisa fazer para determinar então a série de Fourier? Tem que determinar quem? O A0, os ANs e os BNs. Pronto, acabou, terminou o assunto, né? Série de Fourier. Calcular A0, AN e BN. Por quê? Porque o ômega 0 você já tem. Como assim já tem? É 2π sobre T, a gente já viu. Mas quem é T? T é a frequência, é o período fundamental, certo? Ué, mas quem é o período fundamental? É justamente que você... Como é que eu vou saber o período fundamental? Aliás, como é que eu descubro o período fundamental? Você olha o gráfico, pô. Vê o menor espaço de tempo para o qual a função se repete. Tá ok? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e fizer isso... Opa, desculpa. Ups. Se eu pegar aqui e fizer isso, ó, né? O que vai acontecer se eu continuar aqui? O menor período é esse aqui, ó. Esse valor aqui, tá? Mas note que eu posso considerar... caralho. Né? Foi mal, né? Professor... Ó. Né? Aqui também está se repetindo esse azul, certo? E aqui vai ter o quê? 2T grande, certo? Ok? Então, essa frequência aqui já é diferente. Legal? Legal. Então, vamos lá. Então, ó, uma tarefa importante nas séries Fourier, então, é a determinação dos coeficientes Fourier, né? Que, claro, são os A0, AN e BN, tá? E aí, olha o que vai acontecer. Por isso que se usou o Fourier, usou senos e cossenos, né? Porque ele tem um monte de coisas interessantes, por exemplo. A integral, né, de um seno, né, de qualquer frequência, certo? Múltipla inteira da frequência fundamental, ou seja, uma integral no período, né? Se for a frequência fundamental, obviamente vai dar zero. Do cosseno também, né? Ok? Ó, integral no período da frequência fundamental. Como assim? Não entendi. Fácil. Pega aqui o seno, integra na frequência fundamental, vai dar zero. O cosseno vai dar zero também. Né? No cosseno, a única diferença é que é isso aqui, ó. Então aqui, com esse aqui, vai dar esse aqui, vai dar zero também, tá? Ah, mas e aí? Mas nos múltiplos da frequência também? Claro, nos múltiplos da frequência vai acontecer isso aqui, ó. Aqui vai a mesma coisa, tá dando para entender? Os múltiplos da frequência também, né? Múltiplos da frequência, frequência maior, né? No período, desde que seja o quê? Múltiplos inteiros, né? Se for um múltiplo quebrado, não dá, né? Um múltiplo quebrado, aí vai ter mais partes positivas que negativas. Mas múltiplos inteiros aqui, ó, n é inteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Ok? Ok? O que ele está falando é o seguinte, ó, se você pegar, né? Pega aqui que está fácil de ver. Se você fizer a integral de 0 a t, vai dar zero. Aí você pega, por exemplo, aqui e pega duas vezes essa frequência. Opa! Duas vezes essa frequência. O que vai acontecer? Quando você fizer a integral, isso aqui também vai dar zero. Mal desenhada a parte 2 ali, né? Mas tudo bem. Vocês acreditem que vai dar zero, né? Ok? E aí 3 vezes, 4 vezes, não tem problema, certo? Vai dar zero sempre. Então tá aqui, ó. Então isso é importante, tá?
Outra coisa, se você multiplicar, né, o seno e o cosseno e fizer, né, a integral, né, o que vai acontecer? Vai dar uma função ímpar, né? Então, né, você vai ter também, né, porque seno, quando você pega função par vezes função ímpar, né, tem aquelas coisas. Então, no período também vai dar zero, certo? Ok? Aí tem uma coisa interessante, ó. Se você fizer a integral de seno com seno, né, com valores n e m diferentes, também vai dar zero. É fácil mostrar isso, tá? Ok? É fácil mostrar isso. É tal do par e ímpar, ímpar e par, etc e tal. Ok? A mesma coisa serve para cosseno e cosseno, para valores diferentes, né? N diferente de n. Se n for igual a m, aí você chega nesses dois casos aqui, ó. Concorda? Se n igual a m, fica seno de n vezes seno de n. Seno de n vezes seno de n dá seno ao quadrado, certo? Se m for igual a n também embaixo, vai dar cosseno de n vezes cosseno de m, mas n igual a m, cosseno ao quadrado. E nesse caso, olha, a integral dá período sobre 2. Porque, na verdade, né, tem o t ali, né? Você está fazendo uma integral e está multiplicando por uma coisa que vai dar 1/2, né? Vocês vão ver como é que funciona, tá? É 2 vezes. Na verdade, é 2 vezes isso aqui, tá? Porque tudo isso que eu coloquei aqui é importante. Porque é o que eu vou utilizar para determinar o A0, os ANs e os BNs, certo? O AN e o BN, né? Quando a gente fala os ANs e os BNs, só tem um AN, né? Os Ns é que mudam, certo? N igual a 1, N igual a 2 e assim por diante, tá? Olha lá, é uma soma infinita de N igual a 1 até infinito, tá? Vocês vão ver que quando a gente trabalha com a série de Fourier trigonométrica, né, a gente não usa o termo zero. Quando a gente trabalha com a série de Fourier exponencial, vai ter o termo zero e tem que tomar maior cuidado, porque na hora que você calcula, tem que ver, você tem que calcular o A0 praticamente de maneira separada, nos dois casos, tá? Senão pode dar uma inconsistência, tá? Isso é importante. Mas, como eu falei para vocês, eu não vou ficar aqui mentindo, a gente não tem nem muito tempo. O que me interessa é a transformada. A transformada é uma série de Fourier anabolizada, né? Muito mais potente, tá? Então, eu só vou usar a série para chegar. Obviamente, eu vou fazer o cálculo de uma série de Fourier, sabe? A gente vai fazer junto aqui, né? Mas vou fazer de uma trigonométrica, depois vou explicar que mesmo na trigonométrica, aí, usando trigonometria, usando aquelas identidades trigonométricas que vocês não veem desde que vocês aprenderam lá no ensino médio e em cálculo, porque provavelmente o professor de cálculo usou algumas identidades trigonométricas para fazer integrais e coisas do gênero, certo? Então, vocês vão ver que a gente consegue também colocar a série de Fourier, em vez de ser uma série de senos e cossenos, fazer uma série só de cossenos, por exemplo. Mas como? Aí vai ter uma fase, né? Vai ter uma fase para a coisa brincar. Que aí com a fase, na verdade, você faz uma série de Fourier em que você determina os ANs e os θNs, são as fases que você vai trabalhar. Vocês vão ver como é que funciona, tá? Ou os próprios θ. Então aqui, o que ele colocou aqui foi só algumas identidades trigonométricas que serão úteis, né? Como é assim úteis? Né? Mostrar o que o Fourier fez, né? Ele chegou e falou o seguinte, ó, o f de t é uma soma infinita, né, de senos e cossenos mais um termo constante, certo? Beleza.
Ah, beleza, Fourier. Quem é A0? Quem é A1? Quem é A2? Né? Você está falando que é, né? Então tá bom, beleza. Bom ponto, né? Um bom ponto aí. Certo? Então o que ele faz? Beleza, vamos fazer, ó. Aliás, muito inteligente o Fourier, porque ele simplesmente colocou aquela equação que estava lá em cima e integrou de 0 a t dos dois lados. Certo? Ok? Quando você integra aquela coisa que está lá em cima, né? De 0 a t dos dois lados, o que vai acontecer, ó? Você vai ter uma integral de uma soma aqui, que é a soma das integrais, ó, a integral dessa soma. Por que você colocou isso aqui? Porque ele falou que isso aqui vale f de t. Certo? Ok? Integral. Eu simplesmente peguei f de t e peguei a soma. Integrei de 0 a t aqui. Se eu estou integrando desse lado de 0 a t, o que eu tenho que fazer com o outro lado? Integrar de 0 a t. Certo? As igualdades têm que continuar. Legal? O que vai acontecer aqui? Quando eu integrei o lado direito de 0 a t, eu vou ter a integral do A0 dt mais o quê? Mais a integral desse somatório. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Tá? Mais a integral do somatório. Mais a integral do somatório é o quê? É o somatório das integrais. Certo? Integral são somas. Coloquei lá em cima. O que vai acontecer com esse cara que está aqui dentro? Sei lá, Bel, não peguei, não me ensinaram, eu faltei na aula quando o cara ensinou isso, né? Eles riem, né? Aqui, ó, galera, tá aqui em cima, ó, vale quanto? Vale 0, né? Não faltou não, que você tá aqui, né? Eu acabei de mostrar isso aqui em cima, né? Então, isso aqui vale 0, a integral, né? De 0 a t de f de t dt vai ser a integral de 0 a t de A0 dt. Pô, mas A0 é uma constante, tira para fora, né? Tirou para fora, fica a integral de dt de 0 a t, mas a integral de dt de 0 a t é t, certo? T grande, né? Então, você pode dizer simplesmente, você chega à conclusão, né? Que o A0 é o mais fácil de você... Esse é o mais fácil de enxergar. Que o A0 é a integral de 0 a t de f de t dt dividido por t. Eu já sabia disso. Ah, você já sabia disso? Está de sacanagem. Como é que você já sabia disso? Lembra que eu falei que o A0 era o termo, né? Que era o valor dc? É a média. Concorda que a integral de 0 a t de f de t dt é a média? Certo? Se for uma função desse tipo aqui, ó, e aí vocês têm que começar a olhar coisas interessantes, simetrias, para fazer série de Fourier. Ó, se eu pegar aqui, ó, uma função mais ou menos assim, eu já sei que o valor médio é meio. Isso aqui é 1, isso aqui é 0, o valor médio é meio. Então já posso dizer até que o A0 é meio. Posso fazer o cálculo, mas não precisa. Vocês vão chegar lá, tá? Ok? E aí, ó, por exemplo, se eu pegar agora também a mesma forma de onda que está ali em cima, só que assim, ó, o que acontece? Eu já sei que o valor médio aqui é quanto? É 0. Então A0 é 0. Ah, mas eu não posso fazer a integral? Pode. Quando fizer a integral no período aqui, vai dar um valor o quê? Vai dar um valor 0, né? Quando eu fizer a integral no período aqui, vai dar um valor aqui, sei lá, vai dar um valor 1, dependendo aqui, né? Se aqui for 1 e aqui for 2, vai dar um valor 1, né? Mas ser dividido pelo período que é 2, vai dar meio, que é o valor médio. Tá certo? Ok? Entenderam o que eu estou falando? Legal. Então é fácil ver qual é o A0, é o valor DC da forma de onda que você está trabalhando. Ah, mas se é uma forma de onda toda complicada, aí tudo bem, faz a integral, né, filho? E também, né, como é que eu vou olhar e descobrir direto? Mas não vai ser o caso. Se eu mandar uma triangular para vocês, vocês já vão ter maior dificuldade. Por exemplo, uma forma de onda periódica e que é mais complicada de fazer é uma exponencial que se repete, por exemplo. Você pode ter isso aqui, ó, uma exponencial, depois uma exponencial, depois uma exponencial, né? Aí você fala, dá para fazer essa série de Fourier aí? Sim, essa série de Fourier
ela pode ser feita. Só que se eu for fazer essa série de Fourier na forma trigonométrica, ela é difícil de ser feita. Por quê? Porque vai cair numa integral, presta atenção, vai cair numa integral, que ela é uma integral que é um e elevado vezes um seno. O que você vai ter que fazer? Ou você transforma esse seno em e elevado também para poder fazer mais fácil essa integral, ou você faz integração por partes, né? Dá um trabalho tremendo. Aliás, eu vou falar, se vocês precisarem calcular a série de Fourier, tanto trigonométrica como exponencial, e cair em integrais complicadas, essas integrais estarão na prova lá, uma tabelinha, certo? Agora, o que é que eu faço, né? E não é sacanagem, é que o aluno pode ter 500 formas de pensar. Eu coloco uma tabela mais completa do que às vezes o cara precisa. Aí o cara acha, beleza, aqui, eu vou olhar aqui qual é a integral que o Abel colocou na prova para saber para se eu estou acertando a questão. Não vai dar para fazer isso. Por quê? Não é sacanagem do professor, que o cara pode fazer de duas maneiras diferentes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, se você cai numa resolução em que nenhuma das integrais está na minha prova, começa a fazer de novo a questão, porque você errou. Aí sim, né? Começa a fazer de novo. Então, é uma integral muito fácil. Vocês entenderam o que eu acabei de falar, não entenderam? Você não tem que ficar decorando. Ninguém vai ter que ficar fazendo integral por partes na prova. A integral já vai estar pronta. Tá? Tá ok. Vocês sabem fazer, né? Sabem tudo. A gente fez um monte aí, então. Isso. Pois é. Confiança. Já passou? Já passou. Você falou, o cara que passa em cálculo fala, beleza, não vou ver mais essa porra nunca. Aí chega o professor Abel. Fazer o quê? Minha disciplina é matemática pura, porra. Entendeu? Então, claro. Seminário. Aplicação de sinais, sistemas. Não vou falar coisa aqui porque tem as meninas presentes. Vou falar o que é o seminário, tá? Eu vou falar o que é o seminário para vocês, tá bom? Aquele exame. O professor te entrega a questão de 30 páginas. Tá bom. Feito por você, né? Não, manuscrito. Sim, manuscrito, copiado do amigo lá da internet. O cara mandou fazer uma... Não, você sabe que você pode fazer isso de uma maneira relativamente fácil, criar uma fonte no Word, né? Que é a sua letra, né? Entendeu? Pronto, é manuscrito, né? O cara manda imprimir em azul, né? Você coloca um 5 isso aí. Você vai colocando um signo diferente Isso. na letra, aí ele vai Sim. randomizar todos e Isso. deixar bonitinho. Daí não AI, meu amigo, AI é foda. não dá pra perceber. Né? Aliás, vocês já viram, né, que o cara escreve, a inteligência artificial agora escreve um artigo inteiro. O professor, Cara, acho que era da Microsoft que eles lançaram, que era de fazer artigos. Você só colocava o tema e ele fazia. Era muito Sim, bom. já tem vários. Copy.ai. Eu não lembro. Esse é muito foda. Esse aí você pega um texto que não é teu, entendeu? Por exemplo, fazer um plágio bonito, né? Só que tá tudo em inglês, né? Você pega um texto que não é seu, ele reescreve o texto de uma maneira totalmente diferente, com o mesmo sentido, e aí fica como se fosse seu. Só que eu acho que ainda não tem em português, tá? Só em inglês. Sim, Vou mandar um resumo em inglês. é o que eu faço. Você aqui na UEM, does, né? Melhor, né? O cara mete o copy.ai, né, que é o copy.ai no... Como é que é em inglês, né? Ele já pegou lá o arquivo em inglês, aí já sai aquela porra tudo em inglês. Aí ele bota no Translate do Google, só dá uma arrumada, porra, aí é que fica suave. Aliás, você sabe que eu falava isso para os alunos da época. E falei aqui para o UEM também, que o pessoal ia ficar fazendo trabalho plágio,
né? Aí tem um software que você usa que descobre se é plágio, que ele dá uma consultada. Eu falava pro cara, olha só, eu sei que muita gente não tem, por isso que eu falo que o inglês é importante. O que o cara fazia? Pô, em vez de você plagiar em português, plagiei em inglês. Porque aí, como você na hora de fazer o translate dá uma diferença bem razoável, né? Você tem que arrumar, etc. O software não pega. É verdade isso, né? Se for para plagiar, plageia em inglês, porque você consegue, né? Plagiar em português é complicado, porque é mais fácil. Bom, vamos lá para a gente terminar. Como é que a gente calcula a série de Fourier trigonométrica? O A0 já vimos como é que é calcular, o valor médio da função no período, certo? 1 sobre t, integral de 0 a t, f de t dt. Quem é o AN, então? O AN, o que ele faz? No AN, o que ele faz é o seguinte, ó. No AN, o que ele faz é o seguinte, em vez de ele integrar de 0 a t dos dois lados, ele não faz só a integração de 0 a t. Ele faz a integração de 0 a t e multiplica pelo cosseno dos dois lados. Pode ver, ó. Tá vendo? Ó? Ok? Ele multiplica pelo cosseno de m ômega 0t, ok? De m ômega 0t dos dois lados, tá? E aí o que vai acontecer? Entenderam o que eu acabei de mostrar aqui? Ele pegou, deixa eu colocar aqui, ó. Ele pegou o f de t, integrou de 0 a t e multiplicou por cosseno. Então o que vai acontecer do outro lado? Isso aqui não é o f de t? Isso aqui não é o f de t? Então o que ele fez? Multiplicou pelo cosseno e integrou, certo? Com isso, você tem que essa parte aqui vai ser igual a isso aqui, certo? Porra, Abel, não adiantou nada essa bosta aqui, né? Legal? Não adiantou nada. Vai adiantar, calma, vai adiantar, tá certo? Vai adiantar. Então, olha só, quando você fizer isso, né? Vamos brigar. Olha só, essa aqui, ó, essa integral aqui vai zerar. Por quê? Só olhar lá em cima, acreditem. Olhar aquelas integrais que eu falei, ó. Tá? Ela vai zerar, tá ok? Porque, ó, vai dar uma coisa assim, ó. Estão vendo? Ok? Vai zerar. Essas integrais aqui, agora o que vai acontecer com elas? Olha só, né? Quando m for igual a n, essa integral, né? Então, quando esse m aqui for igual a n, essa integral aqui vai dar o AN t sobre 2, né? E quando o m for... E aqui não precisa n igual a m. Essa integral aqui também vai o quê? Também vai zerar. Lembra que quando você pegava o seno e o cosseno e fazia integral, zerava. Só tinha valor... Também zerava quando o m era diferente de n. E quando m igual a n, o que acontecia? Dava um t sobre 2, lembra que a gente fez? Então, olha só. O que vai acontecer, ó? O que vai acontecer aqui... Se você pegar... o lado esquerdo, que é justamente esse cara aqui, ó, ele vai ser igual a simplesmente a n t sobre 2 quando m ficou igual a n, certo? Que é justamente o que você quer, né? Então vai ser todos os AMs e ANs. Então olha só, você acabou de... Quando m ficou igual a n, então quando m for igual a n, ó, você coloca aqui m igual a n aqui, certo? E aí você tem que... a integral de 0 a tt de f de t cosseno de n ômega 0t dt vai ser igual a quem? A n t sobre 2. Passa 2 sobre t para o outro lado, e você acabou de calcular o coeficiente o quê? O coeficiente a n. Essa integral aqui. Abel, esse valor está em função de n. Sim, vai ficar em função de n, pô. É a n, porra. Tem que ficar em função de n, né? Ok? Legal? Fazendo de maneira semelhante, qual é a diferença para o bn? É que em vez de você integrar, para o an você não integrou de 0 a t e multiplicou por cosseno, no bn você vai integrar de 0 a t, vai multiplicar por
seno, tá ok? Por seno de m ômega 0t, tá ok? Quando você fizer isso, também vai dar os mesmos cancelamentos, e aí você vai ter o quê? Você vai ter os valores de AN e BN da série trigonométrica, tá? É isso aqui, tá? Notem, é o que ele falou, ó. Se f de t é periódica, em vez de você usar a integral de 0 a t, você pode usar a integral de menos t sobre 2 até mais t sobre 2. E detalhe, até pode ser que seja mais interessante usar outro intervalo. Como assim? Menos t sobre 4 até mais 3t sobre 4. Que aí vai dar o t também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Onde é que você vai decidir isso? Você vai decidir isso de acordo com a função que você está trabalhando lá. Às vezes é mais fácil de enxergar ali a função naquele período, né? Por exemplo, a função é assim, eu vou dar um exemplo aqui que é bem forçação de barra, mas é uma coisa mais ou menos assim, né? Por exemplo, você tem uma coisa que é aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3. Em vez de fazer a integral, ó, ela vai se repetir aqui, não é? Em vez de fazer a integral, né, de 0 até 4 aqui, que fica uma integral estranha, que fica um trapézio e um triângulo, você simplesmente faz a integral de menos 1 até 3, porque ela vai se repetir. Vocês entenderam o que eu estou falando? A função é periódica, você escolhe onde você quiser começar para integrar. Isso facilita muito a nossa vida, certo? Então é isso aqui, ó. Tá, beleza. A gente já viu como é que calculou a N e o BN. Tá. Só essa forma? Não. Existe uma forma que a gente chama de forma amplitude-fase. O que é a forma amplitude-fase? Eu não cheguei nisso aqui, ó. Lá em cima. Que é esse cara aqui. Não é? Bom, o que eu vou fazer agora é usar essa soma, né, que existe aqui entre cossenos e senos, tá? E usar trigonometria para transformar isso numa coisa assim, tá? Ah, você tá de sacanagem, meu. Como é que faz isso? Usa aquelas relações trigonométricas, ó. Cosseno de cosseno de A mais B, ou alfa mais beta, é igual a cosseno alfa, cosseno beta, seno alfa, seno beta. Certo? Só que aí um desses caras, ó, por exemplo, o alfa vai ser o N ômega 0t, certo? E aí você vai ter cosseno de N ômega 0t vezes um beta, que vai ser uma constante, entre aspas, porque esse beta aqui também depende do N, tá certo? E aí por isso que eu falo, vai ser uma fase que depende de N. Então, o que acontece aqui, ó? Você consegue transformar aquela forma de onda lá de cima, acho que eu vou até copiar aqui ela. Espera aí. Será que eu consigo copiar isso aqui? Vamos ver. Aqui. Não. Eu copiei só o coisa aqui. Deixa eu dar um undo. Eu consigo sim, eu só vou... selecionar aqui. Deixa eu sair daqui.
Agora já deu. Então, olha só, pessoal, presta atenção, já está acabando. Ó, eu vou agora colocar... Agora sim, consegui. Então, ó, aqui nós temos basicamente a mesma coisa, só que eu vou escrever usando essas identidades trigonométricas que vocês estão vendo aqui, né? Um em função do outro, né? E aí você consegue, ó, né? Você consegue mostrar que o A0 é o próprio A0, não muda nada, tá? Mas o que acontece aqui? Você vai ter esse AN grande cosseno de θn, né? E o AN grande seno de θn. Onde é que você chegou nisso? Você chegou nisso pegando esse cara aqui e usando essa fórmula aqui, tá vendo? Esse AN grande cosseno de θn menos o AN grande seno de θn vão ser o AN e o BN, tá certo? O AN e o BN. E aí é fácil mostrar que o AN é a raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado. Porque, ó, eleva ao quadrado aqui, você vai ter AN ao quadrado é igual a AN ao quadrado cosseno ao quadrado de θn, tá? Eleva ao quadrado do lado direito, você vai ter BN ao quadrado, vai ser AN ao quadrado seno ao quadrado de θn. AN mais BN... AN ao quadrado mais BN ao quadrado vai ser AN ao quadrado cosseno ao quadrado mais AN ao quadrado seno ao quadrado. Bota o AN ao quadrado em evidência. Você vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Certo? Então você tem essa relação aqui. Certo? E se você fizer a relação para encontrar o θn, é fácil. Faz um seno. Pega aqui, né? Divide um pelo outro. Faz... BN dividido por AN, ele vai dar seno sobre cosseno, certo? Ok? Que é a tangente, né? Passa para o outro lado, com o sinal negativo, por causa disso aqui, ó, esse sinal negativo vem, você encontra o θn, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a fase, né? Da forma, a gente pode chamar essa forma de forma polar, digamos assim, né? Da série de Fourier, certo? É a série de Fourier trigonométrica, mas na forma magnitude-fase. Magnitude é o AN, né? É sempre um valor positivo, porque é uma raiz quadrada positiva do AN ao quadrado mais um BN ao quadrado. E a fase é um θn, que é um arco tangente, né? Uma negativa do arco tangente de B menos B sobre B. Na verdade, vai aparecer esse menos lá dentro, mas ele usa uma identidade trigonométrica, né? Tá ok? Legal? Então, olha só, por isso que eu falo que é forma polar, ó. Você pode fazer, né, uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá ok? Legal? Isso vai ser útil quando a gente estiver trabalhando com as exponenciais, pessoal. Tá ok? Vai ser útil quando estiver trabalhando com as exponenciais, tá? É a forma complexa, tá? Então, ó, você pode, então, isso que eu tô, onde eu cheguei? Eu cheguei basicamente na parte importante aí da série de Fourier, quando a gente tem que falar sobre transformadas de Fourier, que é justamente, né, você agora consegue trabalhar só com umas frequências, né, uma única frequência aqui, que é as frequências, né, n ômega 0, ó, ok? E amplitudes, ó. Uma só. No outro tem amplitude AN e BN, tá? Ok? Essa amplitude aqui... Nesse formato? Não, a gente só mostra esse formato, porque aí você consegue... quer dizer, nunca pedi, né? Mas você mostra ele, porque ele é o primeiro que mostra que você pode, digamos, ter vários cossenos de frequências diferentes e com amplitudes AN e Fá. É que tem as fases também, mas você tem as amplitudes. Então, se você fosse desenhar, né, você teria uma coisa assim, ó, tá? O espectro, onde aqui vai ser ômega 0, aqui vai ser 2 ômega 0, e aqui vai ser o quê? Aqui vai ser o próprio A1, aqui vai ser o A2, tá dando para entender? Ó, o tamanho,
Tá ok? Tá ok? Porque aqui é o A1, ó, que é 1 ômega 0. Aqui é o A2, porque é o 2 ômega 0. E assim por diante. Tá legal? Beleza. Tá? Essas integrais aqui, ó, que ele coloca, agora não tem nada a ver com aquelas que a gente fez lá em cima. Essas integrais que estão aqui embaixo, não tem nada a ver com aquelas integrais que a gente mostrou lá em cima. Na verdade, tem a ver, né? Desculpe, tem a ver. Mas essas aqui são gerais, estão vendo? São integrais indefinidas. Lá de cima era de 0 a t, lembra? De 0 a t, aí você zerava, etc. e tal. Aqui são integrais, simplesmente integrais que ele coloca aqui, justamente por quê? Porque eu falei para vocês, quando você for fazer, vocês vão ver quando eu fizer o exemplo, é mais fácil. Mas quando você for calcular os coeficientes, vai aparecer integrais desse tipo, ó, integral de cosseno, integral de seno, beleza, isso aí não tem problema. Mas integral de t cosseno, t seno, né? Essas já começam a ficar complicadas. T ao quadrado cosseno, t ao quadrado seno. E você fala, porra, onde é que isso vai aparecer? É só você pegar, por exemplo, uma onda triangular, né? Vai ter um t aqui. Quando você fizer o f de t cosseno, né? Vai ser um t cosseno, certo? E não é tão imediato, né? Como é que faz essas integrais? Por partes, ou então transforma. Tem várias formas, normalmente é por partes que você faz isso, tá? Você pode ver que o outro lado tem duas partes, estão vendo aqui, ó? Cosseno ao quadrado, etc. Tá legal? Bom, e tem algumas coisas interessantes também, né? Como tem vários n's aí, às vezes os coeficientes vão ficar em função dos cossenos de n's, né? É bom lembrar que cosseno de nπ, de 2nπ, é sempre 1, cosseno de 2nπ, né? É sempre 0, né? São múltiplos de π pares, certo? O seno de nπ também vai ser 0, qualquer múltiplo de π o seno também vai ser 0, né? Aí tem cosseno de nπ sobre 2. Onde é que você vai usar isso aqui? Aí, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Eu normalmente não encho o saco, mas às vezes o professor fala assim, calcule a transformada de Fourier de determinada coisa, transformada não, série de Fourier, e dê os coeficientes, ANs e os BNs, da forma mais compacta possível. Entendeu? Não está errado você colocar lá cosseno de 2nπ. Mas cosseno de 2nπ não é cosseno de 2nπ. Ele vale quanto? 1. Entendeu o que eu estou falando? E aparece lá na hora de você calcular seno de 2nπ. Mas aí não é seno de 2nπ, é 0. E às vezes um daqueles coeficientes, você calcula o BN, é alguma coisa vezes seno de 2nπ. Porra, não tem BN. Porque você está multiplicando por seno de 2nπ e ele vai dar 0. Vocês vão ver que algumas simetrias fazem com que os ANs zerem, que os BNs zerem, vai depender da função. Legal? Tá? E é isso, tá? O que a gente vai fazer na aula que vem? Já passamos aqui até da hora. Não passamos, mas já estamos terminando. Na aula que, olha, a mesma coisa vale para os Z's elevados, estão vendo aqui? Então, ó, o que tem na prova de vocês? Vai ter uma tabelinha como essa, por exemplo, né? Vai ter uma tabelinha como essa, por exemplo, tá? Ok? Né? Vai ter uma tabelinha como essa. Na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Como transformada de Fourier é um assunto que é muito mais interessante, né? E muito mais importante para a gente, né? Raramente dá para colocar uma questão de série de Fourier, tá? Às vezes eu coloco, mas assim, a série de Fourier, não, cara, quando coloco é bom, porque série de Fourier a questão sempre é uma questão meio que não é difícil, só é trabalhosa, só perde tempo, tá? Mas ela não é difícil. Série de Fourier, galera, tanta, meu amigo, Calma lá. Cuidado aí, meu amigo, cuidado. Vai sim. Vai. Né? Faz o L que passa. Vamos lá, galera. Então, ó, é isso. Aula de amanhã, vamos fazer uma série de Fourier, tá certo? Ok? A gente já tem todos os pontos para fazer a série de Fourier, ok?
Falou, galera. Um abraço. Até amanhã. Valeu, graças a Deus.